No programa de hoje, teremos o panorama do Norte e Nordeste. Para isso, vamos conversar com Ronaldo Dalcin, que é presidente do Sindicato das Seguradoras da região. E os comentários hoje ficam a cargo de Vinícius Antunes, assessor de comunicação do Sindiceg SP. Tudo bom, Vinícius? Seja bem-vindo. E quais são suas considerações? Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Hoje vamos ter uma conversa bem proveitosa aqui com o Ronaldo. Ele é presidente do Sindiceg Norte e Nordeste, que reúne aí 13 estados e agora representa quase 10% do faturamento da indústria, né? E vem crescendo aí seguidamente, mais aceleradamente que a média nacional. Então, vamos conversar com o Ronaldo e ver o que está acontecendo lá. Como que eles estão tendo esse desempenho tão bom assim, no Norte e no Nordeste. Ronaldo, seja bem-vindo ao Panorama do Seguro, é uma honra e um orgulho tê-lo aqui conosco. Bom, os resultados da região são mais expressivos que a média nacional. Como é que pode explicar esse desempenho, Ronaldo? E, aproveitando, quais são as principais características do mercado aí na sua região? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Vinícius, e aos que nos assistem. A satisfação é nossa, então muito obrigado por esse convite, por estar representando aqui a nossa região sindical e falar também um pouquinho aí do nosso mercado de consumo. A gente estava analisando os números que são divulgados aí pela área de superintendência, estudos e projetos da CNSEG, que são uma extração dos dados fornecidos pela própria SUSEP, e esse slide aqui demonstra exatamente isso, né? A nossa região sindical cresceu em ordem superior ao que o mercado brasileiro de seguros apresentou de janeiro a abril. Ou seja, o mercado cresceu 16,5% e a região sindical abrangida pelo Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste cresceu 19,5%. E nesse outro slide, né, conforme foi dito aqui na introdução, nós temos um market share próximo aos 10%, estamos situados aí na quarta colocação entre os 8 sindicatos do Brasil, com 9,4%. E respondendo mais uma das tuas perguntas aí, Paulo, com relação às características aqui do nosso mercado, fato é que ainda a nossa região carece de melhores números no que tange aos indicadores de penetração de produtos, que quando comparado tanto com outras regiões e até a própria média brasileira, nós estamos performando em escalas inferiores. E aí eu digo que para isso, para que esse crescimento seja perene, o melhor caminho, sem dúvida, é a constante busca pela capacitação dos corretores e o fortalecimento da cultura de seguros nos segmentos da sociedade. E esses pontos aí são muito bem trabalhados pelas nossas seguradoras associadas, tanto é que a equipe do sindicato vem buscando aí de uma forma até sinérgica com todos os agentes do mercado, contribuir na melhoria desse aculturamento da sociedade, né? E esse terceiro aqui slide são alguns números que, claro, a gente tem afirmado que essa crise sanitária acelerou algumas coisas e, de certa forma, como havia medidas de restrição, né, de isolamento em vigor, assim que elas foram amainando, foram diminuindo, muitas demandas represadas, né, contribuíram para um crescimento suntuoso aí de alguns segmentos. Então, por exemplo, o segmento viagem, né, várias pessoas tiveram que cancelar os seus pacotes, né, ou pelo menos suspender temporariamente, outras tantas tiraram projetos de viagem da gaveta, cresceu 1.577% nesse período. Risco de engenharia e garantia, né, que são praticamente ramos aí que caminham juntos, né, com obras de infraestrutura e também construção civil paradas nesse período, se aceleraram, né, crescimentos aí muito grandes, 210,5%, e garantia com 73,4%. E automóvel e vida, eu fiz questão de citar aqui, tá, Paulo? Por quê? Em que pese não terem crescimentos percentuais tão grandes aí como os anteriores, que eu citei anteriormente, mas no valor absoluto eles têm uma representatividade muito grande. Então, o automóvel cresceu 27,4% e o vida a risco 23%. E no alto, eu gostaria de fazer um adendo aqui, que esse movimento de crescimento ele tem muito mais a ver com o aumento do ticket médio do que com o aumento de itens segurados. Tá? Isso é importante ressaltar, porque, num primeiro momento, alguém pode interpretar que a gente está aumentando a frota segurada do país, e não é isso. Ele tem
muito mais a ver com aumento de prêmio efetivamente, tá bom? Muito bom, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho agora das chuvas. Se não bastasse todo esse problema de saúde que nós vivemos no último período, a gente também teve aí essas adversidades climáticas, principalmente nessa região que você representa. Como tem sido o enfrentamento e quais são os efeitos diretos? Podemos dizer que há um fortalecimento na cultura do seguro? Paulo, essas tragédias climáticas que vêm ocorrendo na nossa região e no Brasil, né, como um todo, com uma maior frequência, reforçaram alguns conceitos basilares do nosso segmento, que são proteção e solidariedade. Houve sim aí uma grande mobilização de todo o mercado na busca de minimizar os impactos dessas perdas financeiras, patrimoniais e até dos seus próprios lastros de sustentação. Para se ter uma ideia, somente nessa tragédia que acometeu o estado de Pernambuco no final de maio, início de junho, as seguradoras locais receberam mais de 1.200 acionamentos de sinistro no segmento de automóvel. E estima-se aí que esses prejuízos ultrapassem os 40 milhões de reais. Além disso, todas as companhias seguradoras adotaram medidas aí de contingência que visavam dar celeridade, acelerar as indenizações para minimizar os impactos que circundam esse tipo de situação. Por um lado, aqui reside um grande promotor do nosso segmento, porque a gente é um mercado regulado e que respeita integralmente os direitos do consumidor. Além disso, eu preciso aqui também frisar o quanto esse segmento segurador possui lastro financeiro para fazer frente a todas essas indenizações em uma tragédia desse porte. E aí, Paulo, tanto a crise sanitária quanto essas ocorrências climáticas que têm ocorrido, como eu disse, em maior frequência, amplificam o sentimento da necessidade de proteção e têm contribuído sobremaneira para que a sociedade se conscientize e busque cada vez mais um esteio securitário. E quando se busca proteção de fato, a única alternativa realmente segura e legal é com uma seguradora oficial. Não existe outro caminho. Ronaldo, para finalizar, qual é a sua perspectiva de futuro? Nós somos um segmento extremamente robusto e que durante essa crise sanitária sequenciou aí uma escrita de uma história de sucesso. Inclusive, somos um dos poucos segmentos econômicos que apresentou crescimento durante todo esse estágio. A gente está reeditando ciclos virtuosos com honrosos 2 dígitos de crescimento, fato que nos orgulha e demonstra o quanto todos os partícipes desse ecossistema têm dado valorosa contribuição na construção dessa jornada. Mas precisamos ter consciência que ainda temos um longo caminho a percorrer. Para isso, resumidamente, aponto aqui algumas prioridades. Educação securitária, que, claro, está dentro do guarda-chuva da educação financeira. A gente precisa ampliar e intensificar todas as ações nesse sentido. Há um grande ato ainda nesse aspecto. E aí eu deixo aqui uma pergunta, uma reflexão. Com qual frequência, por exemplo, o assunto de seguros é abordado nas nossas universidades e faculdades? E nas escolas? A gente precisa construir isso a partir da base educacional, visando o melhor entendimento do nosso setor, contribuindo para a melhoria dessa performance. SPC, o que é essa sigla? Simplificação, personalização e customização. O consumidor sempre é o centro do nosso negócio. A gente precisa estudar e entender o seu comportamento, motivações e necessidades. Eu dou o exemplo aqui do meu filho, que tem 20 anos, já trabalha, adentrou esse mercado de consumo, mas não quer ter carro. Sequer ele quer tirar a carteira de habilitação. Que tipo de apólice e qual canal vai acessar esse jovem de 20 anos? É outra reflexão que eu deixo aqui. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 6 gerações trabalhando e consumindo de forma simultânea. Olha o desafio do nosso mercado. E essa frase que eu vou ler aqui agora, ela tem muito a ver na forma de como a gente deve trabalhar essa sigla, SPC. Simplificação, personalização e customização.
é menos sobre quem vende e muito mais sobre quem compra. Esse recado aqui vai para as nossas seguradoras. Cada vez mais investir e ter uma análise e atuação regionalizada. O Brasil é um país continental com vários países dentro dele. E a gente precisa, sim, ir buscar que todas as regiões têm essas suas particularidades, a gente entender isso e prover soluções securitárias adequadas aos perfis dessas regiões. Somente assim que as seguradoras vão, de fato, prosperar em cada uma dessas localidades do nosso país. E, por último, a aliança entre todos os agentes do mercado em prol do desenvolvimento. É fundamental que todos que participam desse vasto ecossistema segurador percebam que somente com movimentos sinérgicos nós alçaremos patamares que desejamos, já que os objetivos nossos são comuns. Portanto, a gente está direcionado e unido nessa busca, sendo promotor e defensor desse segmento, redundará, claro, em ganho para todos. Muito bom, Ronaldo. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Ronaldo. Eu quero aqui também agradecer pelo convite, Paulo, agradecer com muito carinho aí o Sindiceg São Paulo por essa oportunidade. E eu também preciso dizer que as nossas associadas aí vêm confiando no nosso trabalho e participando muito ativamente dos nossos trabalhos, né, diários, que é um trabalho de aculturamento, de fortalecimento dessa cultura de seguros. Então, agradecer aqui a todos, né, inclusive os delegados que nos representam nos 13 estados, e também agradecer a Confederação Nacional das Seguradoras e as suas federações, e aos meus colegas aí, pares, presidentes dos sindicatos das seguradoras do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado, Ronaldo. E parabéns aí para o Ronaldo, para o pessoal do mercado lá do Norte e do Nordeste, seguradores, corretores. Eu só queria falar para o Ronaldo que a gente está bem alinhado em relação à cultura do seguro aqui, viu? Aqui em São Paulo, viu, Ronaldo? A gente está convencido de que, a partir do momento que a pessoa entende o que é o seguro, ela vai acabar procurando o seguro. Aí basta a gente ter um produto e uma experiência que seja boa para ela. Um abraço, até mais. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Esperamos por vocês na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.